Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo do jogo americano da rainha. Esse jogo americano é lindo, foi confeccionado em fio conduzido, mas esse passo a passo está bem explicado e eu deixei na tela a quantidade de voltas e o número de pontos em cada volta, super fácil de fazer, até quem é iniciante consegue fazer com tranquilidade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. E deixa também o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Deixa nos comentários o que você achou desse jogo americano. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. E para confeccionar essa peça, eu vou estar usando barbante nas cores amarelo, o vinho e o verde militar, todos na numeração 6. A combinação de cores eu escolhi usando a tabela de cores, então você pode fazer nas cores da sua preferência. E como a gente vai precisar combinar 3 cores, eu sugiro a tabela de cores. Eu consultei no Google combinação para o verde, e o verde vai ser a cor predominante, então eu vou usar o verde o trabalho todo. Nós vamos precisar da tesoura para os arremates. Nós vamos precisar também da linha brilho e de entremeio. Eu estou usando entremeio dourado para combinar com a cor da linha. E a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Esse é um trabalho de fio conduzido. E para facilitar o passo a passo, eu vou deixar passando aqui na tela o número de pontos em cada volta com a inicial da cor. Então, eu deixo marcadinho aqui na tela a quantidade de pontos e a inicial da cor, tá? Então, eu coloco A, tantos pontos, V, tantos pontos, e VI, que é VI do vinho, que tem a mesma inicial do verde. Então, eu vou colocar assim para facilitar pra gente. Aí, até quem é iniciante vai conseguir fazer esse trabalho. E o trabalho de fio conduzido não é difícil, é super fácil e fica lindo. Então, a gente vai iniciar fazendo um total de 49 correntinhas com a cor verde. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aqui as 49 correntinhas. Eu vou contar a partir da agulha 1, 2, 3, 4 e no 5º ponto eu volto e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E agora tá aparecendo aqui na tela, bem aqui na tela, tá aparecendo primeira volta, V46. Então, primeira volta com o verde, 46 pontos altos. Eu fiz aqui, então, os 46 pontos altos da primeira volta. Vou iniciar a segunda volta. Você pode fazer as 3 correntinhas e virar, ou você pode virar o trabalho. E aqui, na alcinha de trás do primeiro ponto, eu laço meu fio, trago essa laçada aqui pra frente, faço um ponto baixo e uma correntinha, e esse é meu primeiro ponto alto. Assim o seu trabalho fica bem retinho. E agora, nós vamos fazer de acordo com o que tá marcado, de acordo com o que tá descrito aqui, olha, na tela. A gente vai fazer 14 pontos na cor verde, 4 pontos na cor vinho e 28 pontos na cor verde. Então, eu vou iniciar
com os 14 pontos na cor verde. E quando eu for trocar de cor, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui 13 pontos altos com a cor verde. E agora eu vou começar a trabalhar com a cor vinho. Então, o 14º ponto eu inicio com a cor verde, mas eu fecho esse ponto já colocando o barbante da cor vinho, que é a cor que eu vou fazer a flor. Então, eu vou posicionar ele aqui e eu já faço o próximo ponto, que são os 4 pontos na cor vinho. Então, aqui eu fiz 14 pontos altos com a cor verde, mas o último ponto eu fecho com a cor que eu vou começar a trabalhar agora, que é o vinho. Agora eu vou abaixar aqui o verde e eu vou conduzir o verde pelos pontos altos que eu vou fazer agora com a cor vinho. Eu vou fazer 1, 2, 3. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos com a cor vinho. E agora, eu vou fazer o 4º ponto, mas eu vou trocar de cor. Então, eu vou iniciar o 4º ponto com a cor vinho, mas eu já vou voltar a trabalhar com o verde. Então, eu fecho esse 4º ponto na cor vinho com o ponto que eu já vou começar a trabalhar. O vinho vai ficar parado aqui, em espera. Ele vai esperar a próxima volta, porque agora é só concluir essa volta com 28 pontos na cor verde. Então, aqui eu vou terminar essa volta fazendo os pontos na cor verde. A cor vinho pode ficar aqui. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí, então, a segunda volta e agora vou virar o meu trabalho. Vou fazer o meu primeiro ponto alto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo e uma correntinha. E vou iniciar essa volta com 26 pontos na cor verde. Então, eu vou seguir fazendo e quando eu for trocar de cor, eu volto com vocês. Eu fiz os 26 pontos na cor verde e o 26º ponto eu não fecho. Eu vou fechar esse ponto com a cor que eu vou trabalhar agora. O vinho, ele está um pouco à frente, então eu dou uma puxadinha nele e eu vou trazer ele aqui para fechar o 26º ponto. Essa parte aqui não pode ficar esticada, a gente vai passar assim, olha, por cima desses dois. O verde eu vou conduzir agora, então eu vou fazer aqui 8 pontos com a cor vinho. 1, 2, puxo aqui, olha onde eu vou fazer o ponto do 3, 4, 7 e o 8º ponto. Então, eu fecho com o verde. Eu vou voltar a trabalhar com o verde. E agora, eu vou conduzir o vinho. O vinho, a gente não conduz para esse lado aqui. A gente tá fazendo a florzinha só desse lado. Então, normalmente, a gente conduz o vinho só para esse lado aqui. Essas voltas desse lado eu não vou conduzir, mas desse lado, em alguns casos, eu vou conduzir a cor vinho. Então, quando eu não for conduzir a cor vinho, eu aviso que agora o vinho vai ficar parado. Mas quando eu for conduzir, eu nem vou falar nada, tá? Então, eu só vou falar assim, olha, agora o vinho a gente deixa aqui parado, em espera. E aí, a gente só tá conduzindo o vinho normalmente pra cá. Pra cá, a gente só termina e começa com o verde. Então, agora, como eu vou continuar fazendo pontos com o vinho, e já vai estar marcado aqui na tela, então vocês vão saber que tem mais pontos com a cor vinho, então o vinho eu vou conduzir. Vou voltar a trabalhar com a cor verde, vou fazer 6 pontos com a cor verde. 1, 2, 3,
4, 5 e troco pelo vinho. Quando eu for trocar, eu puxo e ele fica certinho, sem aparecer os pontos aqui, tá? Olha, nem de um lado, nem do outro. Então, agora eu vou fechar o sexto ponto com a cor vinho, porque a cor vinho agora eu vou fazer 4 pontos. Pego essa alcinha aqui, olha, para separar bem os pontos e faço aqui. Tô conduzindo o verde eu vou conduzir ele por todo o meu trabalho. 2, 3 e 4. Acabou os pontos vinho com a cor vinho nessa volta. Então, ele fica aqui em espera. Eu concluo essa volta com 2 pontos na cor verde e inicio a próxima volta com 2 pontos na cor verde. Então, como vai estar tudo marcadinho na tela, eu vou apenas fazer com vocês as trocas de cor. Vou explicar para vocês, vou falar para vocês quando o fio para aqui em espera, porque o número de pontos com cada cor vai estar toda marcadinha aqui em cima na tela. E são só pontos altos. Então, eu não preciso fazer com vocês pontinho por pontinho, tá? Então, eu vou explicar para vocês só quando a gente for trocar de cor, quando a gente for deixar o fio aqui paradinho esperando a próxima volta. Mas pontinho por pontinho vai estar certinho, marcadinho na tela. Fica super fácil. Então, aqui agora eu viro meu trabalho e inicio a próxima volta com a cor verde. Então, agora aqui, terminei a volta 3, vou iniciar a volta de número 4. Então, a quarta volta, eu iniciei com 2 pontos altos na cor verde. O segundo ponto alto eu já fecho com a cor que eu vou começar a trabalhar. Vou conduzir o verde e vou fazer 6 pontos altos com a cor rosa. 1, 2. E o sexto ponto eu volto a trabalhar com a cor verde. Então, eu fecho o sexto ponto com o verde. E com o verde eu vou fazer 2 pontos altos. 1. O segundo eu fecho com o vinho. E com o vinho eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 9. Dou uma puxadinha no verde pra ficar certinho aqui, escondidinho atrás dos pontos e não aparecer. E fecho agora essa volta com o verde. E o fio vinho, ele fica paradinho aqui para a próxima volta. Eu pego, antes de eu laçar a agulha para fazer o ponto alto, quando a gente sobe para fechar a última volta, fica essa alcinha aqui do lado. Eu passo a agulha por essa alcinha, daí eu laço o meu fio e faço o ponto alto, para ficar bem separadinho o ponto. Mas se você quiser fazer direto, não tem problema, tá? Fica o mesmo resultado, só que assim ele fica mais bonito, né? Fica bem separadinho o ponto, fica mais bonito o desenho. E agora aqui eu sigo fazendo o restante dos pontos, que são 26 pontos altos, com a cor verde. Inicio a próxima volta com 26 pontos altos e volto com vocês. Eu iniciei a quinta volta com 26 pontos altos na cor verde e agora eu vou voltar a trabalhar com a cor vinho. Eu fecho esse ponto com o vinho e com o vinho eu vou fazer 10 pontos. 1, 2 e 10. Eu vou voltar a trabalhar com a cor verde. Vou dar uma puxadinha nele antes de iniciar. Vou fechar esse ponto com o verde, pego a alcinha aqui do lado, vou conduzir a cor vinho e vou fazer com o verde 2 pontos altos.
fecho esse segundo ponto com a cor vinho e faço 6 pontos altos na cor vinho. Um, dois, 6. Volto agora com o verde. Termino essa volta fazendo 2 pontos verde, então o vinho eu não preciso mais conduzir. Inicio a próxima volta com 2 pontos na cor verde. Eu iniciei a sexta volta com 2 pontos na cor verde, vou fechar esse segundo ponto com a cor vinho. E agora eu vou fazer com a cor vinho um total de 6 pontos altos. 1, 2 e 6. Vou dar uma puxadinha aqui no verde que eu estava conduzindo. Vou fechar o sexto ponto com o verde. E com o verde eu vou fazer um total de 2 pontos. 1 e 2. Fecho esse ponto com a cor vinho. Com a cor vinho eu vou fazer agora 8 pontos. 1 e 8. Dou uma puxadinha aqui no verde que eu estava conduzindo. Fecho aqui com o verde e o rosa. Ele fica aqui aonde eu tô fazendo a florzinha. A gente não conduz o rosa pra cá e o verde a gente conduz o trabalho todo. E agora eu vou concluir a sexta volta fazendo 28 pontos com a cor verde e eu vou iniciar a próxima volta com 30 pontos altos na cor verde e volto com vocês. A sétima volta eu faço com 30 pontos altos na cor verde. E 30 pontos altos na cor verde, eu vou passar aqui da onde tá saindo o fio, o último ponto na cor vinho que eu fiz e da onde tá saindo o fio. Só que se eu passar sem trazer esse fio junto, quando eu for usar ele, eu vou esticar. Eu vou fazer isso aqui na minha peça e vai estragar o desenho. Então, quando eu for passar, qualquer volta que a gente for passar do último ponto, aonde o fio tá aqui, olha, em espera, a gente já traz o fio, a gente já conduz ele junto, olha, a gente já põe ele aqui e já vai conduzindo. Então, eu fiz 28, 29, 30. Esse ponto eu já fecho com a cor vinho, passo aqui na alcinha e com a cor vinho agora eu faço 14 pontos altos. 1, 2, dou uma puxadinha na cor verde para ajustar aqui esses pontos, fecho essa volta com 2 pontos altos na cor verde e na próxima volta eu inicio com 4 pontos na cor verde. Então, eu também vou passar ali do ponto em que eu deixei o fio. Eu iniciei a oitava volta e a oitava volta são 4 pontos altos na cor verde. Então, só para lembrar, todas as vezes que a gente for passar do ponto aonde tá saindo o fio aqui, olha, do ponto onde a gente deixou o fio em espera, a gente já conduz ele. Então, aqui, o próximo ponto, eu já começo a conduzir esse fio. Então, aqui 3, o quarto ponto, eu já fecho com o vinho, dou uma puxadinha para ajustar o ponto, deixar bem certinho. Vou conduzir o verde e vou fazer os pontos com a cor vinho, que eu já vinha conduzindo, tá? Então, todas as vezes que a gente for passar, a gente já traz o fio conduzindo junto na volta. Agora, eu vou fazer 2 pontos com a cor vinho. 1
e 2. E eu também vou conduzir o vinho. Agora eu vou conduzir as duas cores. E eu vou introduzir a cor amarelo, mas fica bem simples, bem fácil de fazer, exatamente como a gente está fazendo agora. O amarelo e o vinho eu só vou conduzir desse lado aqui, onde é a florzinha. Desse outro lado aqui eu só vou conduzir o verde, e o verde eu conduzo em qualquer direção que eu estiver trabalhando. E agora, aqui então, eu vou conduzir os dois, o vinho e o verde, e eu vou colocar a cor amarelo. Com o amarelo, eu vou fazer 6 pontos. Eu vou conduzir essa sobrinha do amarelo, para depois fazer o arremate. Faço aqui 6 pontos altos com a cor amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, e do mesmo jeito que a gente fez com as outras cores, o último ponto eu fecho com a cor que eu vou começar a trabalhar. Vou dar uma puxadinha na cor vinho, que eu vou fechar agora, que eu vou trabalhar agora, e também vou dar uma puxadinha na cor verde, para eles ficarem todos escondidos atrás dos pontos. E agora com a cor vinho, eu vou deixar, ó, o amarelo é só o miolinho da flor, é só o centro aqui da flor. Então ele já fica aqui em espera para eu trabalhar com ele na próxima volta. O arremate do amarelo eu também tiro. E agora eu vou conduzir o verde, e com a cor vinho eu vou fazer 2 pontos. Um e 2. Agora eu vou voltar com a cor verde. A cor vinho também fica aqui em espera para eu trabalhar com ele na próxima volta. E eu concluo essa volta com 32 pontos na cor verde. Então, agora eu fico com esses 2 fios aqui, olha, esperando para eu trabalhar com eles na próxima volta. E aqui é sempre terminando com verde, iniciando só com o verde. E eu vou fazer aqui um total de 32 pontos na cor verde. Inicio a próxima volta com 24 pontos na cor verde e volto com vocês. Eu iniciei a 9ª volta com 24 pontos na cor verde, e agora eu vou começar a trabalhar com o fio na cor vinho, mas ele tá saindo aqui, olha, bem distante de onde a gente vai fazer o primeiro ponto. Então eu tenho que trazer esse fio para cá, só que eu não posso deixar ele esticado em cima dos pontos. Eu vou trabalhar os pontos em cima dele também. Então eu não posso esticar esse fio quando eu trouxer para cá, e também não posso deixar ele amontoado aqui para não aparecer entre os pontos. Eu tenho que puxar a quantidade suficiente dele ficar assim, olha, em cima dos pontos, porque eu vou esconder essa parte que eu puxei. Então aqui eu coloco ele assim, olha, posiciono em cima dos pontos, fecho o 24º ponto com o vinho, e agora eu vou fazer um total de 10 pontos altos na cor vinho, e eu vou passando os pontos por cima desse ponto que eu puxei, assim, olha. E agora é só seguir fazendo 10 pontos altos com a cor vinho. Então, a gente não pode puxar muito, mas também não pode deixar frouxo. Deixar a quantidade suficiente para a gente passar por cima dessa parte que a gente teve que puxar aqui pra frente. Ela não pode ficar fora dos pontos. E agora é só seguir fazendo. E a hora que eu chego aqui, aonde eu tive que puxar, eu puxo aqui essa alcinha e faço o ponto embaixo dela, para ela ficar na direção certa, aqui, olha, e não aparecer nenhum fiozinho fora do desenho. E aqui é o meu 10º ponto
na cor vinho, eu vou voltar a trabalhar com o fio amarelo. Toda vez que eu vou trabalhar com o fio amarelo, então eu vou conduzir o vinho e o verde. E com o meu fio amarelo, eu vou fazer um total de 8 pontos. Eu tô puxando ele aqui, eu não vou deixar ponto em cima, então eu dou uma puxadinha aqui nessa laçadinha que eu trouxe pra frente, olha, pra ela ficar certinho. E vou fazer os 8 pontos com a cor amarelo. 7. E o 8º ponto, eu já volto com a cor vinho. Com o vinho, são apenas 2 pontos. E uma enroscadinha, 1. E 2. Agora o vinho, eu também não vou trabalhar mais, então ele também fica aqui esperando a próxima volta. Eu concluo essa volta com 2 pontos na cor verde. Eu vou iniciar agora a 10ª volta com 2 pontos altos na cor verde. 1, 2, já vou trocar pelo vinho. Um, 2, e agora eu vou voltar com o amarelo. 3. Agora eu vou fazer com o amarelo 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e o 5º ponto, eu já vou voltar com o vinho. Eu vou dar uma puxadinha aqui no verde para arrumar essa volta. Vou dar uma puxadinha também no vinho para ficar bem certinho. E agora eu vou voltar com o vinho. Com o vinho eu vou fazer 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui, olha, 1 e 2. Com o amarelo eu já terminei. A gente vai fazer com o amarelo só esse meinho da flor. Então, para ele não ficar aqui me atrapalhando, que querendo ou não, enrosca, eu vou cortar. E essa sobrinha aqui do amarelo, eu vou puxar ela aqui pra cima, olha. Eu cortei ela aqui, eu já vou puxar ela aqui nesse último pontinho do amarelo, porque na próxima volta eu já arremato toda essa parte aqui e já deixa pra passar por cima dele. Então a gente termina a florzinha e a gente pode escolher o lado que a gente vai usar. Todo o arremate eu passo pra cima, seja de início ou de final. A gente termina a peça sem arremate na florzinha. Agora eu passo ele aqui pra cima, passo os pontos, se você quiser dar um nozinho e corta. Então aqui eu vou seguir fazendo os pontos com a cor vinho, são 14 pontos com a cor vinho, eu fiz 2, 3 e 14. Fecho o 14º ponto com o verde. O vinho eu já vou deixar aqui esperando a próxima volta. Eu vou concluir essa volta com 22 pontos na cor verde. Inicio a próxima volta com 22 pontos na cor verde. Eu iniciei a 11ª volta com 22 pontos na cor verde. Esse arremate que a gente trouxe aqui pra cima, a gente abre ele,
Pega uma agulha mais fina para não estragar o ponto. Passa ele aqui num pontinho e dá um nozinho. Agora a gente vai seguir trabalhando, vai passar os pontos altos por cima aqui, corta e a gente termina a peça sem arremate. Agora aqui, fiz os 22 pontos iniciais da 11ª volta com a cor verde, vou voltar a trabalhar com a cor vinho. E com o vinho, eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2 e 10. Dou uma puxadinha no verde, para não ficar folgado entre os pontos. E agora, com o verde, eu vou fazer 2 pontos. Um, 2, volto com o vinho. E com o vinho, eu faço mais 10 pontos. 1 e 10. Vou voltar agora com o verde. O vinho, ele já pode ficar aqui, em espera. Essa sobra do amarelo, eu já posso cortar e esconder aqui atrás do ponto. E agora, concluo essa volta com 2 pontos altos na cor verde e inicio a próxima volta com a cor verde, 2 pontos altos. Eu iniciei a 12ª volta com 2 pontos altos na cor verde, vou voltar com a cor vinho, faço 2 pontos altos com o vinho, 1, 2, volto com o verde. Com o verde, eu faço mais 2 pontos. 1 e 2. Agora, eu volto com o vinho. E com o vinho, eu vou fazer um total de 6 pontos altos. 1, 2 e 6. Vou voltar com a cor verde. E agora, com o verde, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 4. Volto com o vinho. Com o vinho agora eu faço 8 pontos altos. 1, 2 e 8. E agora, com o verde, eu vou concluir essa volta com 22 pontos altos. A cor vinho, eu não vou conduzir aqui nesse final de volta. Vou concluir essa volta com 22 pontos altos na cor verde. Inicio a próxima com 24 pontos na cor verde e volto. Eu iniciei a 13ª volta com 24 pontos altos. Aqui, olha, eu passei do ponto aonde o fio estava e já vim conduzindo ele até completar os 24 pontos altos. Agora, eu vou voltar com o fio na cor vinho. E na cor vinho, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 4. Volto agora com o verde. E com o verde, faço mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Volto com o vinho. E com o vinho eu faço 10 pontos altos.
1, 2 e 10. Agora, o vinho já pode ficar aqui à espera da próxima volta. Concluo essa volta com 4 pontos altos na cor verde e inicio a próxima volta com 4 pontos altos na cor verde e volto. Eu iniciei a 14ª volta com 4 pontos altos na cor verde, vou voltar com o vinho. Com o vinho eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2 e 10. Volto agora com o verde, a cor vinho fica em espera. Com o verde eu vou fazer um total de 32 pontos restantes dessa volta. Inicio a próxima volta com 32 pontos na cor verde e volto. Eu iniciei a 15ª volta com 32 pontos na cor verde, vou voltar com a cor vinho, vou fazer com o vinho 10 pontos altos. 1, 2 e 10. Agora, volto com o verde. Com o verde, eu vou fazer um total de 4 pontos altos para concluir essa volta e inicio a próxima com 4 pontos altos. Eu iniciei a 16ª volta com 4 pontos altos na cor verde, vou voltar com a cor vinho. Com a cor vinho, eu vou fazer um total de 8 pontos altos. 2 e 8. Vou voltar agora com o verde. A cor vinho eu já deixo em espera. Concluo essa volta com 34 pontos altos na cor verde e inicio a próxima com 36 pontos altos na cor verde e volto. Eu iniciei a 17ª volta com 36 pontos na cor verde e agora eu vou voltar com a cor vinho e com a cor vinho eu vou fazer 4 pontos altos. 1 e 4. Vou concluir essa volta fazendo 6 pontos altos com a cor verde. O vinho eu não vou conduzir. Essa florzinha eu já terminei. Então, aqui eu vou fazer os 6 pontos altos restantes com o verde. O vinho eu não estou mais conduzindo e eu já vou cortar. Esse arremate eu vou fazer exatamente como eu fiz o arremate do amarelo. Então, aqui eu vou concluir essa volta. Vou passar esse arremate aqui pra cima, dar um nozinho. E essa próxima volta eu termino a parte aqui de dentro do jogo americano. Passei o arremate aqui pra cima. E agora a 18ª volta é uma volta só de ponto sobre ponto. E eu vou ficar nessa volta com 46 pontos altos na cor verde. Quando eu chegar no final dessa volta, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de pontos altos, dei um nozinho e cortei o meu fio. E essa parte, então, fica assim. E agora, a gente vai iniciar o acabamento com o barbante na cor vinho. E eu vou vir aqui, olha, na lateral dos pontos altos. A gente tem aqui, olha, a primeira volta, a segunda, a terceira volta. Eu vou iniciar na lateral do ponto alto da terceira volta. Olha, primeira,
segunda, terceira volta. E bem aqui, na lateral dessa terceira volta, eu inicio o acabamento. Eu vou fazer aqui na lateral do ponto um ponto baixo. Subo 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Volto nesse mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Eu pulo uma lateral de ponto, venho na próxima e nessa lateral de ponto eu vou fazer 3 pontos altos. E agora, sem correntinha de espaço, eu vou vir para esse mesmo ponto alto aqui. E nesse ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Ficando assim. Agora eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E aqui, esse cantinho fica assim. A gente fica com um total de 9 pontos altos. E nós vamos fazer assim, 3 pontos altos na lateral do ponto, 3 pontos altos dentro do mesmo ponto e um ponto para cada ponto de base em todos os cantinhos da peça. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço um bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E eu vou fazer assim até eu chegar ali na outra quina, no outro cantinho. E aí eu volto para a gente fazer mais uma vez o cantinho da peça juntos. E eu cheguei aqui no outro cantinho. E eu vou fazer mais esse cantinho aqui com vocês e depois é só repetir tudo que a gente fez aqui no cantinho, no outro lado, tá? Que vai ficar todos os cantinhos iguais. Então, a gente pula 2 pontos e faz 3 pontos altos, um para cada ponto de base. No próximo ponto, a gente vai fazer 3 pontos altos dentro do mesmo ponto, sem correntinhas de espaço. E na lateral do ponto, a gente faz 3 pontos altos. Um, 2 e 3 pontos altos. E a gente fica com 9 pontos altos em todos os cantinhos. Então, é só repetir na parte de baixo tudo que a gente fez aqui. Eu vou fazer agora uma correntinha, pulo uma lateral de ponto e na outra lateral eu vou fazer o bloquinho 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, uma correntinha, pulo uma lateral de ponto, vou na próxima lateral de ponto e faço 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Uma correntinha, pulo uma lateral de ponto, vou para a próxima lateral de pontos e vou fazer 3 pontos altos. Eu vou fazer assim até o final dessa volta. E a gente vai contornar a peça toda fazendo bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e pulando uma lateral de ponto. A gente vai dar a volta na peça toda fazendo assim. Nas quinas, nos cantinhos, a gente vai fazer os 9 pontos altos, igual a gente fez desse lado aqui. E quando eu chegar ali do outro ladinho, aonde eu iniciei, eu volto com vocês.
E olha só, na lateral, aonde a gente faz os bloquinhos, na lateral de pontos altos, a gente vai precisar fazer uma pequena adaptação. Aqui eu tenho 4 laterais de pontos e eu precisaria ter só 3. Então, eu vou pular uma lateral de ponto, vou vir na próxima e vou fazer um ponto alto. Na união dos pontos entre a terceira e a quarta volta, eu vou fazer um ponto alto. Na terceira volta, eu faço um ponto alto. E agora dá certinho pra gente vir fazer o cantinho do jeito que a gente fez a parte de cima, tá? Olha, ficou na direção certa. Faço uma correntinha de espaço e venho fazer o cantinho. 3 pontos altos na lateral do ponto alto. 3 pontos altos dentro do ponto alto. E agora 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, essa adaptação que a gente fez aqui desse lado, a gente vai ter que fazer ali do outro lado da lateral de pontos altos também, tá? Para as 2 laterais de pontos altos, dá certo aqui o acabamento dessa peça. O restante é só a gente seguir fazendo igual. Então, essa parte de pontos altos, a gente faz 2 correntinhas de espaço, pula 2 pontos e faz os bloquinhos de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. No cantinho, a gente vai fazer os 9 pontos altos e a gente tem que fazer na lateral a mesma adaptação que a gente fez desse lado. E eu vou dar a volta toda, vou concluir essa volta de bloquinhos. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda, cheguei aqui no final dessa volta, vou fazer aqui uma correntinha e eu vou fechar na segunda correntinha que eu subi para iniciar com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou cortar o meu fio e eu vou voltar a trabalhar com o barbante verde. E agora aqui, com o meu barbante verde, a gente pode iniciar em qualquer ponto. Eu vou iniciar bem nesse ponto que eu terminei. Vou fazer aqui um ponto baixo e 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. E essa volta, ela é só de pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e aonde eu tenho correntinha, eu vou fazer ponto alto. Então, se você fez 2 correntinhas na lateral do ponto, você faça 2 pontos altos. Aqui eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. E agora aqui, nesses 9 pontos altos que a gente fez nos cantinhos, a gente vai fazer um aumento. Eu tenho aqui 3 bloquinhos. Então, no primeiro bloquinho, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, que são os 3 bloquinhos feitos na lateral do ponto. Agora, eu tenho esse bloquinho que eu fiz os 3 pontos dentro do mesmo ponto. Eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. No pontinho do meio, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Concluo esse bloquinho e no próximo bloquinho faço um ponto alto para cada ponto de base. E agora eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, nessa parte onde eu tenho 2 correntinhas, são 2 pontos altos. Eu faço um ponto alto para cada correntinha. E eu vou preencher, vou dar a volta toda em pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base e um ponto alto para cada correntinha. Nos cantinhos, aonde eu tenho os 9 pontos altos, eu vou fazer o aumento sempre no bloquinho do meio. Eu faço o aumento de 2 pontos altos só no pontinho do meio, do bloquinho do meio.
Vou fazer em todos os cantinhos e eu vou dar a volta na peça toda em pontos altos. E quando eu concluir essa volta de pontos altos, eu volto com vocês. E eu cheguei no final dessa volta, concluí toda a volta de ponto alto. Essa parte fica assim. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu fiz para iniciar. E eu vou cortar esse fio. E agora aqui, eu vou fazer uma volta de acabamento. Essa linha brilho que eu estou usando, normalmente aqui eu não indico marca, eu acho que a gente trabalha com a marca da nossa preferência. Essa aqui é da marca Colonial. Eu moro numa cidade que é bem próximo da fábrica, então eu busco meu material na fábrica. Mas se você não encontrar dessa marca, você pode estar substituindo pela linha Encanto ou qualquer outra marca de linha com brilho. Essa do barbante Colonial é bem fina, então eu vou fazer com fio duplo. Mas se você usar a Encanto ou a marca da sua preferência, você não precisa fazer essa volta com fio duplo. E aqui você vai vir em qualquer um dos pontos altos que você quiser. Eu vou iniciar aqui, olha, bem no cantinho onde eu fiz o aumento. Eu vou passar o fio aqui por esse ponto. Venho no próximo, trago a laçada e eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Essa volta de pontos baixíssimos, ela não pode ser uma volta apertada, porque se a gente apertar muito essa volta de pontos baixíssimos, a gente vai estreitar o ponto, vai estreitar o trabalho. Então, é uma volta de acabamento, a gente tem que manter a medida do ponto baixíssimo, sem fazer o ponto baixíssimo apertado, ele fica bem soltinho. Tá? Então, a gente vai fazer uma volta de ponto baixíssimo com a linha brilho. Eu vou seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho aqui na base. E eu vou dar a volta na peça toda, contornando toda a peça em ponto baixíssimo. Com os pontos baixíssimos bem soltinhos, para não estreitar os pontos e não estragar a nossa peça. Vou dar a volta na peça toda e quando eu chegar no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu concluí a volta de pontos baixíssimos, essa volta fica assim. E agora aqui, aonde eu iniciei essa volta, eu vou fazer esse primeiro pontinho que eu só posicionei o fio. Primeiro ponto, eu posicionei a linha e vim fazendo os pontos baixíssimos. Esse ponto aqui agora eu tenho que fazer. Então, eu vou puxar toda a linha aqui pra frente, uma boa quantidade de linha para poder fazer esse arremate. Todo esse arremate aqui pra frente. E eu vou vir no pontinho baixo, baixíssimo, que eu fiz aqui o primeiro. Vou passar essa sobrinha por debaixo dele, esse pontinho falso. Passo aqui por baixo do primeiro pontinho, vou ajustar ele, puxando aqui, de volta no lugar. E agora eu vou fazer esse pontinho aqui, então eu vou entrar bem aqui nesse ponto, para sair no meio desse pontinho baixíssimo, o último que eu fiz, e passo essa sobrinha para trás. Passei essa sobrinha para trás, então eu fiz aqui um pontinho falso. Ficou assim, pontinho falso. Agora, essas duas sobrinhas, eu vou fazer o arremate aqui do avesso. Então, eu dou um nozinho na primeira voltinha que eu fiz para iniciar e nessa última. E aqui é só dar um nozinho e fazer esse arremate. Eu concluí, então, todo o acabamento da peça. E agora, a gente vai fazer os cantinhos. Eu já fiz
Esse aqui para vocês verem, e esse aqui eu já coloquei o tassel. Aqui, a gente vai ver, bem no pontinho que a gente tem o aumento, aqui nos cantinhos. Em todo cantinho, a gente tem um aumento, bem no cantinho da peça. E nesse pontinho do aumento, a gente põe um marcador. Desse pontinho aqui, a gente conta 1, 2, 3, 4. E aqui, entre o quarto e o quinto ponto, eu vou posicionar o meu fio. Olha, 1, 2, 3, 4. Assim, entre os pontos. Dei o nozinho inicial e vou fazer um ponto baixo. Vou fazendo esse arremate agora nessa volta, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir no próximo ponto, mas fazendo esse ponto entre os pontos e faço meio ponto alto. Laço, venho novamente entre os pontos no próximo ponto e faço meio ponto alto, tiro as 3 laçadas, laço, volto nesse mesmo ponto, faço um ponto alto. Venho para o próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo ponto. E eu cheguei no marcador. Eu vou tirar esse marcador e aqui, nesse pontinho, aonde eu tenho o aumento do cantinho, eu vou fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto e faço mais 2 pontos altos. E agora, desse lado, eu vou fazer o espelhamento. Então, no próximo ponto, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. E meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. Vou cortar aqui o meu fio. E esse fio, gente, a gente dá um nozinho e cola. Esses fios que são brilhantes, que são... Normalmente, eles desfiam muito. Então, agora eu passo esse arremate aqui para trás. Esse aqui que eu vim trazendo, põe um pouquinho de cola. Esse aqui eu passo ele aqui para trás e passo cola nesse nozinho antes de cortar. Se a gente cortar sem colar, ele desfia todo. Então, a gente passa uma colinha antes de cortar. E agora, aqui é só colocar o tassel. O tassel, gente, eu já tenho passo a passo desse tassel aqui no canal, que eu já fiz para um caminho de mesa. E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É o mesmo passo a passo, tá dando pra ver eu aqui, ó. É o mesmo passo a passo. E a gente vai fazer só que com menos voltas, né? Porque é para um jogo americano, uma peça pequena, então a gente não vai fazer ele grande, nem com tantas voltas. E aí, é só a gente vir aqui, bem no espaço de 2 correntinhas, colocar o tassel, dar um nozinho e voltar a linha por dentro do entremeio. Desse lado aqui também. E agora eu puxo bem. E dou um nozinho bem forte. Mais um nozinho de segurança. E vou colocar esse nozinho o máximo que eu conseguir aqui pra dentro do entremeio. E depois que eu colocar ele dentro do entremeio, arrumo certinho aqui o entremeio pra não ficar aparecendo nozinho. Estraga a unha, não tem problema. E agora eu corto a sobrinha. Então agora é só fazer todos os cantinhos, exatamente como eu fiz esse aqui. Eu vou fazer todos os cantinhos, colocar o tassel, fazer os arremates e passar cola e esperar um pouquinho a colinha secar.
E volto agora para mostrar para vocês a peça concluída. E ficou concluído o americano da rainha. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!